Oi, gente, tudo bem? Nossa primeira entrevista hoje no canal Lauro Fontoura. A gente começou esse projeto há pouco tempo, mas um projeto muito legal para conseguir encontrar com vocês, mesmo à distância. Fiquem em casa, está num momento ainda difícil de pandemia, mas ainda assim podemos aprender de forma diferente, podemos conversar sobre diversos assuntos. Inclusive, essa é a função desse canal, essa é a função deste momento de entrevistas. Tá? Hoje, a gente vai conversar com a psicóloga, a Ellen Souza, falando sobre assuntos importantes desse mês de setembro que convém ser lembrados, falar sobre assuntos super importantes, a questão da saúde mental nesse período tão difícil que a gente está passando, falar também sobre o Setembro Amarelo, gente. Esse mês é um mês que foi criado com relação à prevenção ao suicídio, um assunto tão difícil, mas, ao mesmo tempo, que afeta tantos jovens. E com a Ellen, agora, a gente vai conversar um pouco sobre isso, falar sobre alguns dados, e que possamos ajudar vocês. Fique bem claro, tá, gente? A gente quer muito que vocês depois participem. Tragam para a gente os assuntos que vocês querem que sejam passados, que a gente possa conversar. Teremos aqui muitos entrevistados bacanas, assim, que vão conversar sobre assuntos fundamentais e importantes para a gente. Vamos começar? Ellen, bom dia. Bom dia, Lude. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar de um projeto tão bacana que a Escola Lauro Fontoura está desenvolvendo. Muito legal a iniciativa do diretor Bruno Lude, entrevistador do dia. Vamos começar. Obrigado, a gente que agradece novamente, tá? Essa participação. Vamos aprendendo junto aqui, Exatamente. Mas é muito importante, esses assuntos, os meninos merecem esse momento também. Ellen, com relação à saúde mental nesse momento de pandemia, assim, quais são os principais problemas que esse enfrentamento diferente de vida, a questão da não possibilidade de sair com a frequência que saía, do medo mesmo de se contaminar com uma doença que, infelizmente, é tão severa e que, nos últimos anos, nunca aconteceu de tal forma. Quais são os principais problemas assim que a gente tem que tomar cuidado, que a gente às vezes pode perceber que pode passar por isso? Então, Lude, assim, na verdade, de tempos em tempos, o mundo, de modo geral, ele passa por a gente passa por uma pandemia. Acho que nunca teve uma com dessa magnitude, dessa forma. Enfim, o pessoal ele acaba chamando esse nosso estilo de vida hoje de novo normal. E eu, sinceramente falando, eu espero que isso não seja, de verdade, nunca o nosso novo normal. Eu acho que o nosso normal ele precisa voltar a ser aquilo que a gente tem a liberdade de poder voltar à nossa rotina, como aquela nossa rotina que eu digo saudável. Da gente ter algo para fazer, da gente poder sair de casa, da gente poder trabalhar sem medo de pensar, será que eu vou voltar para minha casa hoje com vírus, infectada, entendeu? Então, é uma situação que é muito ruim. Então, que se a gente puder aprender alguma coisa desse momento, é que nós não somos super-heróis, né? Que, em algum momento, realmente, a gente vai precisar e levar as coisas um pouco mais com calma. E se a gente for parar para pensar que essa pandemia ela está acontecendo hoje, em pleno 2020, de todos os males que a gente teve, se a gente for parar para analisar, se a gente tivesse passado por essa pandemia há 10, 12 anos atrás, a gente, em termos de tecnologia, a gente ia apanhar muito, porque o quanto a nossa tecnologia ela tem nos ajudado a enfrentar esse período. Veja a situação aqui as situações das escolas. Muito embora tenha lugar que ainda a internet ela não chegue como deveria, e tem algumas pessoas ainda que, infelizmente, não têm acesso fácil à internet, ela tem ajudado muito essa questão das escolas com a questão das aulas online, tem ajudado as empresas com essa questão do trabalho home office. Então, tudo isso daí são facilitadores para a gente poder passar por essa crise, por essa pandemia, e a gente aprender com isso daí. A gente, talvez, inovar
nesse sentido. Mas, em contrapartida, a gente também precisa avaliar essa tecnologia toda de uma maneira, com esse excesso de informação, com essa questão toda que a gente acabou recebendo, que a gente foi bombardeado o tempo todo, 24 horas por dia. Nós estamos com isso desde março, falando diariamente sobre isso, falando diariamente sobre a quantidade de mortes que estava tendo. Então, isso daí desperta um outro lado, eu vou dizer que é negativo, porque isso faz com que, se você não tem esse equilíbrio para você lidar com essa quantidade de informação que chega, no final do dia, sua cabeça já está desse tamanho. E daí você acaba abrindo outras portas de entrada para a crise de pânico, para a ansiedade, para a depressão. Se você já para a própria questão do álcool e para as drogas também, porque você está saindo da sua rotina de vida, do que era normal para você, e você está entrando num mundo totalmente do dia para a noite, num outro ponto totalmente desconhecido. Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? O que eu vou fazer? Tanto que são assuntos delicados que a gente tem que tratar, mas acredita-se que o nível de violência doméstica neste período ele também tem aumentado, e isso daí também contribui para todas essas questões que a gente tem falado, como ansiedade, a própria depressão, né? Que uma coisa acaba levando a outra, acaba sendo um ciclo vicioso. E tudo isso, se não tratado, se não cuidado, o que acontece? A gente acaba levando a falar sobre o tema que nós estamos aqui hoje, o suicídio. Independente se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso. Tá? Esse mês, o setembro, né, essa campanha do Setembro Amarelo, talvez nesse ano possa ser um ano mais importante para se falar sobre isso, porque até mesmo a questão da escola, quer dizer, auxiliava um pouco nesse encontro com os problemas dos meninos, encontrar frente a frente, isso também caiu um pouco. Acha que você conseguir identificar assim, um aumento, a procura de ajuda das pessoas com relação a esse entendimento de saúde mental, a procura do público, de forma geral, assim, com os psicólogos, mesmo à distância, ou você acha que isso ainda não aconteceu e que deveria acontecer? É gradativo isso. Tem muitas pessoas que elas não, na verdade, não sabem como pedir ajuda. Então, elas não sabem nem aonde que vão. Às vezes parece tão óbvio, né? Estou desse jeito, eu vou falar com um psicólogo. Mas a questão, ou então eu vou procurar um médico, vou falar com um psiquiatra, ou eu vou falar com a minha mãe, ou eu vou falar com alguma amiga minha, algum amigo meu, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa realmente que tá errado. O primeiro pensamento eu quero acabar com isso. Nossa. Eu quero acabar com essa dor, com esse sofrimento que eu estou. E eu não sei se alguma pessoa vai me ajudar, porque não me ajudaram até hoje. Meu Deus. Então, é um sentimento meio que de descrença mesmo. Agora, tem outras pessoas que tomam essas... Não é a maioria, mas pode acontecer, entendeu? De que tem pessoas que tomam iniciativas como essa, por exemplo, de pensar, de chegar à via de regra do autoextermínio, no impulso. Só que a gente acha, que para quem está olhando de fora, acha que aquela situação foi impulsiva. Só que, às vezes, a pessoa já está pensando naquilo, em como fazer aquilo, há algum tempo já. E, às vezes, pode não deixar nem transparecer. Entendeu? Pode não deixar nem falar, mas o que eu fiz de errado? O que aconteceu para ela tomar uma decisão dessa? Com relação às jovens, assim, pensando na escola, nos nossos meninos, né, aqui temos alunos de 10, 11 até 30, 40 anos, que são os alunos do EJA. Assim. Com que frequência, assim, dentro do seu consultório, você consegue se deparar com essa situação que eu posso dizer assim, que eu acho que talvez a fase final da depressão, assim, do medo, né? Assim, essa situação em consultórios ou não? Não vou dizer que seja frequente, mas entre, por exemplo, na minha experiência clínica, da maioria dos adolescentes que eu atendo, todos eles chegam no consultório com... Vou dizer que perdidos. Alguns já com tentativa de autoextermínio, alguns com... Não vou dizer nem tentativa de autoextermínio, mas tentativa de
de pegar, por exemplo, uma lâmina do Gillette, tem uma prática de automutilação, mas essa prática ela tem um nome que me fugiu da memória agora, mas é de pegar e de se arranhar, de se cortar. Não é um corte profundo que vai dar que você vai precisar ir correndo para o hospital porque isso atingiu algum tipo de veia sua, alguma coisa nesse sentido. Não. Mas o que eles querem com isso? Uma maneira de poder aliviar uma outra dor. É como se eu tivesse um exemplo banal. É como se eu estivesse sentindo uma dor de dente e eu começasse a me beliscar para ver se eu paro de sentir essa dor de dente aqui. Então, eu vou começar a me beliscar porque talvez essa dor que eu estiver sentindo aqui ela vai aplacar um pouco essa dor daqui e vai fazer com que eu pense na dor daqui e não nessa minha outra dor emocional, entendeu? Então, só que esse tipo de sintoma, esse tipo de situação, quando chega no consultório, dá para a gente poder trabalhar e dá para a gente poder trabalhar com o pensamento do adolescente, da pessoa que pensou nisso e quais foram os motivos que a levaram a fazer isso, porque isso aqui é visível. Por mais que muitos deles tentem esconder, isso é visível. Você consegue ver um braço arranhado, você consegue ver marcas, né, no corpo. Agora, tem outras, que essas são as mais difíceis da gente trabalhar, que são essas marcas silenciosas, que são os que não falam nada, que vão mudando o comportamento ao longo do tempo, e aí você entende que isso é uma coisa da adolescência mesmo. Ele está passando por um período da adolescência, porque é a aborrecência, porque está ficando chato mesmo, está nesse período que nada está bom, nada tá isso, então vai passar e acaba não passando, e o adolescente que está se sentindo dessa maneira, ele se vê sem esse apoio, entendeu? Então, é aquele pensamento do fim da linha. Se ninguém nunca me ajudou até aqui, por que vão me ajudar agora? E aí, talvez a tecnologia, nesse sentido, também atrapalhou um pouco, porque hoje a percepção de corpo, a percepção de estereótipo também, hoje em dia, influencia um pouco, né, nessa questão da tristeza, de procurar sempre a perfeição, que talvez ela nunca nem exista de forma real, mas isso. Você acha que tem essa possibilidade de entendimento? Assim, você vê, às vezes, essas redes sociais mais como auxílio ou como, de certa forma, um problema, assim? Nós estamos sempre e vamos viver sempre em constante transformação. A vida que eu tive, ou a vida que você teve, quando a sua adolescência, a minha adolescência, ela é diferente da adolescência desses meninos que estão passando por isso agora. Nós crescemos junto com tudo isso que está vindo de turbilhão agora para eles. Então, para nós entender todas essas mudanças, já que a gente veio acompanhando esse processo junto, apresenta-se até um pouco mais fácil. Mas porque a gente não foi estimulado da quantidade de vezes que esses meninos eles são estimulados hoje em dia. Mas a gente não pode encarar isso como um lado negativo. A gente não pode encarar que, então vamos cortar isso, porque se isso aqui é uma questão que não deixa de ser uma porta de entrada, por exemplo, vamos cortar isso, porque se a gente corta, eles não têm esse tipo de estímulo e não vai ter que passar por isso. O que a gente tem que aprender é aprender a trabalhar com o que está chegando aí. É aprender a dar a direção certa e vamos dizer, o peso certo para as coisas, nem mais e nem menos. E aí a gente precisa aprimorar a nossa arte do diálogo, precisa aprimorar a nossa paciência, porque hoje em dia isso veio trazendo para a gente essa questão meio imediatista, que tem que ser tudo naquele momento, naquela hora, e tem que ser daquele jeito. E aí isso vira um campo de eterna frustração, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na maioria das vezes, as coisas não acontecem da maneira que a gente espera, na maioria das vezes, e as coisas elas não estão a tempo e a hora que a gente quer, na maioria das vezes. Então, a gente se frustra com isso o tempo todo. Se a gente não aprender, não tiver mecanismo e recurso para aprender a lidar com isso, então a gente vai viver sempre pensando, vai achar que tudo é o fim do mundo. Entendeu? E essa questão do imediatismo, ela também acelera ansiedade, ela também acelera depressão, porque a gente fica pensando que nós somos fracassados.
E esse sentimento de fraco, esse sentimento de impotente, esse sentimento de que as coisas elas não têm mais jeito, de que as coisas elas nunca vão ser do jeito que a gente quer, dá esse sentimento de que a vida ela precisa, eu preciso acabar com isso. Então, não necessariamente que isso signifique que eu tenha que acabar com a minha vida, mas com relação assim, às vezes, a alguns dados, a questão do suicídio é mais comum em homens e mulheres, a faixa adolescentes, pessoas mais velhas. Você sabe me informar esses dados? Não. De tentativa é mais comum em mulheres e de consumado homens, por incrível que pareça. Os perfis para lidar com isso são diferentes. Mulheres tendem a ter mais, a tentar pedir mais ajuda, entendeu? Elas tendem a conseguir falar mais sobre isso. O homem, essa coisa tem que ser forte, tem que dar conta. Exatamente, por uma postura, acho que até mesmo da sociedade, que a gente precisa ser forte o tempo todo, que a gente precisa dar conta disso, e até mesmo naquele discursozinho que a gente cresceu ouvindo, homem que é homem não chora. Então, se não chora, quer dizer que eu tenho que guardar tudo isso para mim. Então, a gente acaba internalizando, isso eu estou dizendo de maneira social, tá? É uma questão cultural até, que ela vem sendo desmistificada e vem sendo trabalhado, mas ainda é muito comum essa questão de que a gente precisa ser forte, que os homens eles precisam ser fortes e que homem não chora. Homem chora sim, homem tem que pedir ajuda sim, mulher também tem que pedir ajuda sim, tem que conversar sim. Porque se a gente não coloca isso para fora, isso vai ficar como se fosse um câncer crescendo aqui dentro. A diferença é que da doença do câncer, dando esse exemplo aí, é que o câncer a gente vê crescendo, a gente vê o resultado que isso dá e a gente vê aonde que isso leva. Essa dor, como ela é uma dor emocional, a gente só sente ela. A gente não vê o tamanho que ela está, ela não é palpável, ela não é uma dor concreta, ela é uma dor abstrata e, portanto, ela é subjetiva. Então, para mim, o que às vezes está doendo demais, você vai falar assim, que bobagem. Entendeu? Diferente do tamanho diferente de um câncer, por exemplo, que você está vendo ali, você falar assim, está doendo demais mesmo e vai ser difícil voltar atrás, entendeu? Com essa questão da dor emocional, a gente não tem isso. Para a gente finalizar, e ficou claro isso, assim, pedir ajuda. A gente precisa, se a gente perceber que aconteceu alguma coisa diferente, que o pensamento mudou, a vontade, às vezes, as alegrias, isso está ficando diferente, é pedir ajuda. E onde pedir ajuda? Assim? Quais os lugares que procura? Claro, psicólogos, mas como que pode ser feito isso? Como que o professor, às vezes, pode ajudar esse aluno? O aluno pode procurar o professor, pode procurar o amigo? Onde pedir essa ajuda? Assim? Antes da gente falar em pedir ajuda, a gente precisa perceber que essa questão de falar sobre suicídio hoje, aliás, durante muitos anos, para a própria sociedade, falar sobre esse tema foi um tabu. E, inclusive, a própria OMS, na década de 80, ela nem falava que era... Ela mesma falava que não era importante ou que não era bom falar sobre esse tema. Falar sobre isso era como se você estivesse dando ideias para que outras pessoas fizessem a mesma coisa. Então, isso foi caindo por terra. É importante, sim, a gente falar sobre suicídio. É importante, sim, a gente falar sobre pensamento suicida. É importante, sim, a gente falar sobre essas coisas que são porta de entrada para que a gente pense e cometa, que chegue às vias de fato com o suicídio. Só que a questão não é só o que você vai falar, mas é como é que você vai transmitir essa informação. Em outros tempos, você acha que seria possível a gente ter essa conversa tão aberta para poder falar de um tema tão difícil da gente de discutir? É difícil da gente poder falar sobre isso. Inclusive, para mim, é difícil falar sobre isso, porque tipo assim, eu sou profissional, mas eu nunca senti a dor que uma pessoa que pensou, que uma pessoa que já tentou fazer isso, sentiu. Então, a gente está mexendo num território, num terreno que ele é muito perigoso, no sentido de que você não sabe a dor que eu estou sentindo, então você não tem nem que ficar falando o que você acha que é bom para mim. Mas a gente precisa, com muito cuidado, com muito acolhimento, falar sobre isso. Então, não só falar,
mas não ter esse receio de falar sobre um tema tão difícil como esse, né? A gente precisa identificar alguns extremos, ou aquela pessoa que ela tá encolhida demais, está embotada demais, ou daquela pessoa que ela está agressiva demais, que ela está demonstrando um comportamento um pouco mais agressivo do que o normal. Às vezes, a gente fala, essa pessoa não tem jeito mais, leva isso para a direção, dá uma suspensão para ela, ou então vamos expulsar ela da escola, vamos fazer alguma coisa, porque não tem condição. Essa palavra acolhimento, ela é muito, muito importante, tanto para a gente aprender a praticar isso, porque a verdade é que nossos dias e nosso tempo eles estão tão corridos, e para professores, por exemplo, que tem que tomar conta de uma sala com 30, 40 alunos, às vezes é difícil a gente identificar um comportamento. Esse olhar clínico, vamos dizer assim, esse olhar diferenciado, ele não é uma coisa que é fácil. E também não é uma coisa que tipo assim, nossa, meus anos de experiência dentro de sala de aula vão me ajudar. Não é assim, né? Mas a gente sempre tem que procurar falar sobre esse assunto, e não é falar não só com aquela pessoa, mas falar abertamente para a turma toda mesmo, criar canais e oportunidades de poder falar abertamente sobre esse tema, como vocês estão fazendo aqui com o canal do Lauro Fontoura. Isso é bem legal, porque vocês trabalham esse assunto de uma maneira em que vai atingir vários alunos, vai atingir várias pessoas, e falando de uma maneira séria sobre isso, né? De uma maneira que, como é que eu vou te falar? Que vocês tenham esse olhar um pouco mais cuidadoso em relação a essa questão. Identificando esses comportamentos, o próprio amigo, colega que tá assistindo isso, fala assim, eu acho que eu estou percebendo o meu colega um pouco diferente, ele tem falado menos, ele tem se expressado menos, ele tem ficado um pouco mais irritado com tudo. Será que está acontecendo alguma coisa com essa pessoa? Dá a oportunidade de se formar uma corrente, entendeu? De você poder falar sobre isso. E é legal, assim, que depois de 2016 para cá, o canal do CVV, que é o de valorização da vida, né? 188, salvo engano, ele tornou-se gratuito. Ele não era em todo o Brasil de uma política pública para poder facilitar. Se você é uma pessoa que tem vergonha de expressar o que você está sentindo, pega o telefone e liga, conversa com alguém. Essa pessoa ela vai poder te orientar e nem precisar ficar sabendo quem você é. É isso que eu ia perguntar. Às vezes, não precisa se identificar. Não, às vezes esse primeiro contato ele é mais para isso mesmo, para você ser acolhido, para você ser cuidado nesse momento que as coisas estão parecendo que não tem mais escolha, que não tem mais opção, que essa é a última salvação. Eles não precisam se identificar, né? Que tem muita gente que tem esse receio, essa dificuldade mesmo. Procurar fazer, talvez, algo que dê prazer à sua vida. Faça essa pergunta para você mesmo. O que dá prazer para a sua vida hoje? Será que andar, fazer uma caminhada, dá prazer para a sua vida? Será que escutar música ou tentar cantar é isso? Mas eu canto tão mal. Não tem problema. É uma coisa que você gosta feliz de fazer. E você está vendo uma coisa que faz bem para você e não que faz bem para o outro. Você pode querer cuidar de mim, mas eu também preciso querer cuidar de mim primeiro, entendeu? Além dos psicólogos, além dos próprios médicos que podem entrar com essa questão da medicação, que às vezes nesse momento ajuda bastante. Faz necessário. Exatamente. E procurar também canais que a prefeitura, por exemplo, a prefeitura do município ela oferece, tanto na rede básica de saúde, que é nos postinhos de saúde, que tem atendimento de psicólogo de maneira gratuita, tem alguns grupos que eles criam, que eles fazem também, e os próprios CRAS do município. CRAS, procurar serviço de referência de assistência social, que eles têm esse trabalho que eles podem direcionar também, CRAS, CREAS, nesse sentido. Ellen, eu acho que a gente podia ficar aqui mais um tempão, né? Tem muita coisa para conversar. Que bom que a gente teve essa entrevista, esse momento agora. E já estou te convidando novamente para voltar. Temos muitos questionamentos, muitas coisas legais para falar sobre isso. Psicólogos na escola, por que não? A partir de, se não me engano, há alguns meses atrás, isso foi colocado em lei, mas como é que isso vai ser colocado em prática? E outros tantos assuntos que a gente pode conversar e ficar muito tempo aqui, mas eu sei do tempo nosso também. Agradeço demais a sua participação. E eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Contar contigo de novo. E, gente,
todo mundo. Eu acho que o que mais vale dentro dessa entrevista, desse momento, desse entendimento sobre as doenças, esse momento que a gente está passando, esse mês que é focado principalmente nessa prevenção ao suicídio, procurem ajuda, mandem mensagens, depois a gente vai postar os canais da Ellen também. E Facinho, gente. Segue lá no Instagram, tá? Do mesmo jeito, ó, Ellen Souza. Só acrescentar uma roubinha lá, vocês me acham lá. Facinho. Muito obrigado de novo e a gente se vê na próxima entrevista. Obrigadão.